Pronto, se você chegou aqui, imagino que você tenha gostado muito da primeira aula. E nós vamos continuar falando sobre apologética. Por quê? Porque a apologética trata da relação do cristianismo, da nossa fé, com as esferas de conhecimento também. Ela vai trabalhar a defesa da minha fé, ou seja, a proteção da fé contra filosofias sutis, pensamentos sutis, ciências, história, sociologia, muitas vezes de conhecimentos que negam essa fé. A fé, ela não contradiz essas ciências. Muito pelo contrário, ela amplia essas ciências, trazendo uma realidade que a ciência não toca, que é o além do natural, que é o sobrenatural que a gente sabe que é real. A fé, ela não nega nada disso, muito pelo contrário, ela amplia o entendimento, trazendo um outro componente para que a ciência seja explicada. A ciência não explica a fé, a ciência não explica o evangelho, somos nós que vamos dar a razão de existência da ciência, mostrando que o que está escrito há muito tempo e comprova tudo aquilo que a ciência diz. E existem 3 correntes de pensamentos que costumam corromper a ideia central do evangelho de alguma forma, trazendo sutis pensamentos que são contrários ao evangelho. São eles: materialismo ou naturalismo, idealistas e panteístas e os teístas. É um monte de ista nisso, né? Mas o que são os materialistas ou naturalistas? São aqueles que não creem na existência de Deus. Os ateus, pois bem, eles simplesmente não acreditam. Idealistas, né, ou panteístas, eles negam que alguma coisa seja natural, ou seja, eles acham que tudo é espiritual, tudo é espírito, tudo tem influência e não é aqui uma coisa, na verdade está tudo lá, né? E que tudo é espiritual, que Deus ou deuses controlam tudo e todos, que não existe livre-arbítrio de jeito nenhum, porque de alguma forma tem um espírito ali que está envolvendo, a culpa não é da pessoa, é do espírito. E cuidado, dentro das igrejas, esse tipo de pensamento, ele desconstrói a nossa responsabilidade, porque se tudo é Deus, vontade de Deus, independente do que eu faça, ou semeie, então eu sou uma vítima da vontade de Deus. Cuidado, tá vendo? Sutis pensamentos que corrompem a base. Provavelmente você já encarou pessoas que são extremamente espiritualistas, que tudo é demônio, que tudo é espírito. Claro que existem, claro que influenciam, mas nós temos responsabilidade nisso. Amém? Teístas, ou seja, esses teístas, eles acreditam que existe sim um Deus criador, mas que ele não se relaciona mais com a sua criação, ou seja, ele está lá de cima olhando o pau quebrar aqui embaixo e deixou tudo para o homem resolver. Ou seja, ele sai completamente do idealista, porque ele sabe que Deus criou, ele acredita em Deus, ele não é ateu, ele acredita em Deus, mas que Deus lançou, criou e deixou. Tá aí, vamos ver para onde o ser humano vai parar sozinho. E isso dentro da igreja são pensamentos sutis que quebram as linhas de filosofia até de dentro da igreja. Por quê? Porque leva pessoas a não considerar que Deus é um Deus pessoal, íntimo e próximo. E aqui entra o quê? Fica um Deus distante, sem um relacionamento. Então são linhas que vão trazendo conceitos e formas de agir por causa de tipos de pensamento que mudam o evangelho que você, de repente, adora. Talvez você seja um pouco materialista, você diz, nem tudo é Deus. Ou você seja você seja muito idealista, ou seja, tudo é espírito, tudo é espiritual. Ou você seja teísta, tipo assim, Deus não está nem aí. Deus deixa parte dele, o restante aqui é comigo. Nem 8, nem 80. Existe um caminho que é o evangelho por entre essas coisas. Só que essas defesas, essas questões filosóficas, esse tipo de pensamento, eles entram sutilmente. E eles fazem com que as pessoas não vivam o evangelho. Vamos aprofundar um pouco mais nessas filosofias no dia a dia? Olha só, dessas correntes filosóficas, a primeira que eu quero conversar com você é sobre o materialismo. Ele acredita só no que vê, no que é matéria, no que eu consigo pegar. E a fé só serve para explicar o que não pode ser explicado pela ciência. Ou seja, se eu posso tocar, eu posso explicar. Se não, aí você usa a sua fé, a sua loucura, cada um com a sua loucura. Quais são as palavras-chave que nós encontramos no materialismo? Natural, racional, intelectual, científico. Essas são as palavras comuns de correntes, né, de materialismo, né, que nós temos por aí, né, no mundo, no Brasil e no mundo.
Qual é a mensagem do materialismo? Evitar qualquer coisa que não seja natural, ou seja, eu rejeito o espiritual. Não, o espiritual é loucura, isso não existe. A unção do Espírito Santo é coletivo, é uma coisa lá, uma loucura coletiva. Os ateus, o que os ateus dizem? Né? Eles dizem que Deus é uma criação do homem para corrigir condutas. Eles não criaram Deus para corrigir as condutas porque estava indo para um caminho. Não existe um Deus, então vamos mudar o caminho para cá. Eles acusam os cristãos de terem a mente fechada, de serem ignorantes quanto ao mundo. Então os materialistas veem os cristãos como pessoas reclusas, fechadas, que não estão prontos para um diálogo. Eles retrucam que a verdade precisa ser o quê? De evidência. Como eles não têm evidências do espiritual, porque o cristão não está lá para dar evidência para ele do espiritual, pronto. Eles simplesmente, os materialistas, praticamente, né, a grande maioria não acredita em Deus. E só que pra gente, o evangelho é o quê? É o poder de Deus. Eu tenho testemunhos e esse testemunho precisa chegar até os materialistas. É assim que nós o quê? Professamos, confessamos e levamos a nossa fé para o materialismo, mostrando assim, olha, é real, eu vi, participei, aconteceu comigo. O poder de Cristo dividindo a história e permanecendo vivo, isso é um milagre. Sabe, a ordem, né, dos relatos da criação, né? Por quê? Porque a ordem da criação fala exatamente da ordem da criação da matéria pelos cientistas. São coisas que estão escritas na Bíblia há quanto tempo? E os cientistas estão descobrindo agora. Tudo isso vira, né, argumento para que você possa mostrar um evangelho verdadeiro para um materialista. Os cristãos, e aqui entra algo para mim, para você pensar. A gente não pode ser um ignorante isolado, simplesmente, no meu universo. Eu preciso, como cristão, fazer a minha fé tocar na filosofia. A minha fé precisa tocar na ciência. Eu preciso levar a minha fé quanto à existência de uma realidade invisível para todas as pessoas e mostrar que isso é muito mais do que uma conversa, muito mais do que uma história. Agora, dentro da igreja eu preciso tomar cuidado com esse tipo de pensamento materialistas, porque isso vai desvirtuar o evangelho. Dentro da igreja existem pessoas que foram influenciadas durante a vida por pensamentos materialistas. E eles acabam fazendo o quê? Bloqueando o espiritual. Eles param de buscar, deixam de acreditar em milagres e se apoiam na parte ética e moral do evangelho. Que é muito lindo, que é muito bonito sim, a parte do evangelho, né? O Sermão da Montanha é maravilhoso. Mas não é só isso. Não é isso é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Só que quando nós temos correntes de pensamento materialista dentro da igreja, as pessoas param de olhar para aquilo que é invisível, né, o sobrenatural, aquilo que existe fora da minha visão, e eles começam a basear a sua religiosidade, a sua devoção à parte ética e moral do evangelho, que é maravilhoso porque as pessoas realmente elas se transformam em pessoas éticas, morais. Existe um nível padrão de evangelho, sim, que se espera do crente, que o crente seja íntegro, que o crente seja correto, não mentiroso, não defraudador, não imundo, não sujo. Claro que existe tudo isso, ética e moral, mas tem uma outra coisa maravilhosa, que é o evangelho também. Cuidado com essas correntes que chegam para transformar o evangelho. E você conhece muitas linhas religiosas que pararam de acreditar no Espírito Santo. Esse tipo de pensamento cria o quê? Pessoas frias, que não se alegram e que sempre questionam e duvidam. Conhece alguém assim? Pode ser. Existem diferenças entre ter uma dúvida, perfeito, ter uma dúvida, eu não entendi, eu tenho uma dúvida, e ser questionador apenas para ser contrário e dificultar o caminho. Perguntas precisam esclarecer e não bloquear. Entende? Conhece alguém materialista? Conhece alguém dentro da igreja que não acredita mais? Pois bem, uma filosofia contaminou o poço do evangelho na vida dessa pessoa. Tá bom? Vamos para o segundo, misticismo. Meu Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que eu estou trazendo esse versículo para você? Porque, Romanos 10, 17. Porque é assim que a fé vem. A fé não vem de uma força, a fé não vem de experiência, a fé não vem do testemunho de outra pessoa, a fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra é a fonte de fé e nada mais. E isso diferencia tudo por quê? Porque enquanto o evangelho é baseado na fé,
que vem pelo conhecimento, que vai nos moldando, transformando e nos conduzindo a acreditar naquilo que Deus trouxe. O misticismo baseia tudo na experiência mística, ou seja, naquilo que é fora da realidade. O importante não é compreender. O importante do misticismo não é saber o porquê das coisas. O importante do misticismo é saber apenas, eu preciso apenas experimentar. Ou seja, a base do misticismo é uma experiência. Ele só vê sobrenatural, só vê espírito, e ele quer ter o quê? Experiências. Pessoas místicas vivem pela experiência, ou seja, pela realidade sobrenatural. Só que isso não é evangelho, porque a experiência que eu tenho do evangelho não molda o que eu sei, mas o que eu sei molda e me mostra como a minha experiência vai ser conduzida e vivida. A ordem está invertida. O importante para quem é místico, para quem tem essa pegada mística, é o quê? Eu preciso sentir, eu preciso hoje sentir. Os místicos precisam o quê? Sentir. A frase mística diz o seguinte: o importante é experimentar e não compreender. O segredo estaria o quê? Fora da realidade. Ou seja, o segredo de tudo está na experiência fora da minha realidade. E aqui entra o quê? Eles entendem que o segredo de tudo é você viver o quê? Um espiritual. Tá lá nesse lugar louco, maluco aí, né? Fora da sua realidade. A realidade presente, ela é, para eles, ela é pobre e a gente precisa se libertar dessa realidade para a gente poder ter uma experiência da verdade. Porque no entendimento dele, nós estamos presos no material e o mundo espiritual é a verdade que nós não enxergamos. Ou seja, enquanto o materialista, né, é o 8, o misticismo é o 80. Eu vou para o outro lado, onde eu só acredito no espiritual e o restante é tudo mentira. O que eu estou vendo agora é uma mentira, não existe. Pois é. Esoterismo, xamanismo, cultos à natureza, horóscopo, tudo isso quer conduzir as pessoas para uma experiência fora da sua vida, da sua realidade. Ou seja, o esoterismo, né, chá, né, tomar chá para poder viajar, droga para poder viajar, né, horóscopo, ou seja, a verdade está nas estrelas, não está em nós, culto à natureza, né, como eu falei aqui, né, santo daime e tudo mais, xamanismo, ou seja, sacrifício de animais e ser possuído por animais, ou seja, por espíritos, né, e tudo mais, tudo isso fora da realidade natural. Tudo é espiritual. Isso são coisas grotescas, mas e se eu te falar que existe misticismo dentro da igreja também? Antes disso, né, entenda o seguinte: a experiência não define o conhecimento. Enquanto o misticismo ele se baseia na experiência para saber a verdade, e aqui existe loucura. Por quê? Porque se uma experiência de um louco pode conduzir uma multidão para uma outra loucura, e aí a gente tem desespero. Quantas religiões nasceram, né, de loucura de uma pessoa? E aí suicídios coletivos, né? Uma pessoa, né, um homem ser pai, né, de mais de 300 pessoas, porque todas as mulheres têm que dormir com ele. Pois é. Experiências loucas. A experiência não define o conhecimento. Ela apenas confirma o que está escrito. Então a sua e a minha experiência, ela só existe, né? Na verdade, aquilo que a gente vive como experiência sobrenatural de presença de Deus, de uma revelação, de uma profecia, de um entendimento, tudo isso precisa confirmar o que está escrito. E não o que está escrito fica sem valor diante da experiência. Tem muitas pessoas que se baseiam o evangelho em experiências. Terrível isso. O evangelho, né, a fé, ela vem pelo ouvir o quê? Palavra. E a palavra me conduz à experiência. A palavra me conduz ao buscar. Amém? Para nós, né, o poder de Deus age através do quê? Do conhecimento. As nossas experiências são pautadas no que Deus falou e definiu e inspirou na palavra. Essa é a nossa segurança. A palavra é a base e não a experiência. Cuidado, tem muito crente com tendência mística, estão, né, em busca de experiências e querem experiência, mas não mudam de vida. Experiência, mas não se transformam, não são influentes, acabam não fazendo diferença onde estão. Eles querem a experiência sem se aprofundar na palavra, sem se aprofundar na verdade, e a base não é a experiência. Existem experiências incríveis na presença do Senhor? Claro que existe,
Mas o convite não é para a experiência primeiro, o convite é para a palavra, porque a palavra vai te pautar a experiência e vai te dar uma experiência verdadeira e incrível. E por isso que eu preciso me aprofundar e me pautar nessa palavra. Entender, perceber, sabe? A própria fé vem pelo ouvir essa palavra. Essa é a base e essa é a sua segurança e a minha segurança. A base não é a ilusão ou a experiência, mas sim o conhecimento que sustenta todas as experiências. O misticismo está intimamente ligado com as religiões orientais, né? Por quê? Porque ela tem uma linha completamente diferente das bases cristãs. O combate é através de quê? De disciplina espiritual. Como é que eu combato o místico? Mostrando através da disciplina espiritual, comunhão com Deus consciente. Porque ninguém aqui virou cavalo e perdeu a consciência durante uma possessão do Espírito Santo. Isso não existe. Todos nós somos conscientes, né? Porque senão não haveria diferença. Meditação na palavra, a experiência virá dessas práticas. Ou seja, a experiência vem a partir da busca, a partir do conhecimento e da comunhão com Deus. Gerando o quê? Uma responsabilidade para com este mundo e não uma fuga dele. O místico está fugindo dessa realidade, dizendo que a verdade só está lá. E isso não é o correto. Amém? Entenderam o misticismo? E aí nós temos outra filosofia sutil aí, querendo entrar no meu evangelho, mas a gente vai entender direitinho, que é universalismo, pensamentos que não diferenciam religião, ou seja, tudo leva a Deus, independente da religião. O ecumenismo, que a gente tem muito por aí, né? Ou seja, politicamente correto, não vamos brigar por religião, porque no final das contas, tudo leva a Deus. Porque, qual é o questionamento deles? Se Deus é bom, como é que ele pode condenar alguns? Quem é bom não condena. Ou seja, todo juiz é mau se ele condena alguém que fez coisa errada, né? Mas, vamos lá. Então, o pensamento universalismo, ele diz que todo mundo vai para o céu, porque Deus vai levar todo mundo no final das contas. Aqui é só uma passagem. Acredito que no final serão todo mundo salvo. E né, eles trazem a ideia que Deus estaria presente em todas as religiões e que ele age igualmente em todas as religiões. E quais são as consequências disso? Isso retira, por exemplo, a obrigatoriedade de encontrar uma verdade. Se Deus está em tudo, então tudo vai levar a Deus, então eu não preciso buscar a verdade. Olha, que sutil. Tem muita gente que fala assim, não, eu estou com Deus. Todo mundo tem, né? Não, eu sirvo Deus do meu jeito. Isso são pensamentos universalistas. Uma coisa é fato, tá, gente? Existem atributos de Deus distribuídos para toda a humanidade. Amor, bondade, conceitos de justiça, limpeza. Tudo isso, né, existe, mas os conceitos mesmo de justiça, no sentido de limpeza, eles acabam sendo ignorados pela maioria das religiões. Eles vivem como você quiser. No final das contas, seja bom que você vai conseguir alcançar, né, o máximo aí da sua dimensão espiritual, e aí você vai chegar nesse lugar que Deus está. Mas no final, se preocupando, no final Deus vai salvar todo mundo, porque o bicho é massa demais. Mentira, né? A nossa diferença é que, como cristãos, nós acreditamos em justiça. O que é justiça? Conserto. Ele não é pesar a mão, não é empurrar ladeira abaixo, não é trazer uma doença, mas na verdade é te enviar a cura para que você veja qual é o caminho correto e você se ajuste a esse caminho. A maioria atribui, né, a correção, né, da vida a pagamento, serviço, esforço, obra, né, fazer alguma coisa para a entidade ou fazer alguma coisa para esse Deus, né, que está em todas as religiões, né, o que é totalmente diferente do cristianismo, porque nós não andamos por obra, né, nós não temos que pagar, nós recebemos de graça a partir da nossa fé, que nós acreditamos naquilo que Cristo fez por nós. O cristianismo, gente, é completamente diferente de toda a filosofia, de todas as religiões e seitas. Enquanto muitos estão dizendo que a correção vem pelo seu esforço e pagamento ou a experiência, a gente não. Vem de um presente incrível de Deus, ao qual é impossível que eu pudesse pagar. E ele me deu de presente, só pelo fato dele me amar e eu ter o encontrado e aceitado o presente. Sabe? Qual é a minha resposta, né, para esse universalismo? Que a salvação não é por obras, né? É pela graça, fruto da fé. Essa é a base da proteção da fé contra teorias universalistas, que Deus está em tudo. Cuidado, né? Existem comportamentos universalistas dentro da igreja. Ou seja,
as pessoas que querem ajustar Deus a forma dele ver o mundo. Ele quer que as coisas entrem goela abaixo, só ele está certo, né, contrariando as direções que a Bíblia já deu. Olha só, termos como justiça própria, ou seja, o meu jeito de servir ao Senhor. Tem gente que é universalista dentro da igreja, que simplesmente ignora o que foi ensinado e pregado, dizendo que o pastor quer tirar, que o pastor quer fazer, o que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, porque ele quer criar a religião dele do jeito dele. Isso é linha doutrinária do universalismo, como se Deus fosse aceitar ele do jeito que ele está e no final vai dar tudo certo. Não vai, cuidado. Interpretações bíblicas fora do contexto para satisfazer opiniões e desejos. Muita gente faz isso. Estão entendendo? Estão comigo? Sincretismo, já ouviu falar nessa palavra? Pois bem, quando se misturam aspectos de várias religiões em uma, e existe sincretismo para todo lado, quase todas as religiões, de alguma forma, uma outra religião entrou e se infiltrou no conhecimento daquela religião. Acaba sendo uma mistura, e isso dá lugar a uma nova ramificação, seita ou uma outra religião, né? É o famoso balaio de gato, né? Cristão, com espiritismo, com inclinações orientais, esoterismo, o que tem de gente que mistura tudo na sua casa. Tem coisa espírita, tem coisa oriental, esotérico, tem crente esotérico, tem católico esotérico, meu Deus, misericórdia, tem católico que é espírita. Ou seja, uma mistura de filosofias diferentes. Isso é sincretismo. Né? Ele acaba, é uma forma religiosa onde foi incorporada várias tradições externas, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque normalmente o sincretismo vem com religiões culturais para dentro do cristianismo, fazendo uma mistura e uma bagunça. Por exemplo, o Natal. Na verdade, o Natal ele não existiu no cristianismo, né? Ele foi trazido na Igreja Católica por causa da festa de solstício. É a mesma data. O Natal é a data da festa de solstício. Por quê? Porque a Igreja Católica queria, né, evangelizar, né, e acabou incorporando essa data para colocar a informação do Natal dentro de uma cultura pagã. A igreja sempre, né, cuidado com isso, claro, né? E aqui foi a Igreja Católica fazendo isso, misturando com outra religião para poder dar origem a um outro entendimento para poder evangelizar essas pessoas. A igreja sempre vai traduzir o evangelho, né, para culturas de alguma forma. E existe essa absorção natural de dança, de estilo. Por exemplo, o louvor, né, na África é diferente do louvor no Brasil, que é diferente do louvor nos Estados Unidos. Né? Hoje está muito mais fácil da gente conviver com todas essas formas diferentes. Mas, querendo ou não, a cultura, a dança, o estilo entra, né, dentro da religião da região. Mas o cuidado que eu preciso tomar é para que não incorporar práticas pagãs, esotéricas e espíritas que são combatidas pelo evangelho. Estão entendendo? Sim ou não? E aí eu preciso identificar e tomar cuidado. Né? Cuidado com ideologias que tentam implantar suas ideias e conceitos que acabam corrompendo, né, a base do evangelho, forçando o quê? Conceitos comuns. Por exemplo, crentes que acreditam em ler o horóscopo, pessoas que acreditam em reencarnação dentro da igreja, substituir oração por meditação oriental, substituir ações intencionais com rituais, ou seja, repetições, pessoas, filhos de crentes, vestindo crianças com roupa de Halloween. Tudo isso que eu falei para vocês são misturas que estão aí. E eu não estou falando para você de teoria. Isso é coisas que eu já vi. Eu estou falando da minha experiência pessoal para você. Sabe? Crente que acreditava nas estrelas e no horóscopo, gente que achava que viria de novo de uma forma diferente, pessoas que simplesmente meditam e não oram mais, ou seja, não têm intimidade, outras que simplesmente, né, rituais, tem que fazer assim, assim, assado, mas o evangelho não está nisso, não está no ritual, está no coração transformado. E eu já vi criança crente vestindo de Halloween. Ou seja, mistura, alguma coisa está entrando. Mas o que tem? Pronto, é isso. Esse é o contexto. Talvez para você não consiga enxergar o peso de você misturar algo santo com profano. O problema não é o hoje, é o que isso vai fazer na sua fé. A Bíblia é perfeita e o Evangelho é perfeito. E ele já foi trazido para mim e para você. O cristianismo ele é uma verdade poderosa, sabe? Existem aspectos culturais dos novos
que são inerentes, né, e que não trazem prejuízo ao evangelho. Claro que existe, né, coisas culturais do tempo do Brasil maravilhoso que a gente pode trazer, mas nós precisamos estar o quê? Cientes daquilo que pode trazer interpretação diferente. E aqui entra o quê? Eu preciso proteger a minha fé. Por exemplo, né, na Bahia, a escadaria da igreja é lavada pelos orixás. Mistura, né? Acender vela, acreditar que depois que vai voltar com uma forma diferente, cuidado. Isso é o quê? Sincretismo. Outra religião está entrando na base. E isso é perigoso. Nós não fazemos, né? Por exemplo, a gente não faz festa para São João na igreja. A gente não acredita em santo. Talvez aí, quem gosta, né, faz uma festa cultural, porque gosta de comer canjica, milho, né, acaba fazendo uma festa caipira na mesma época, porque é uma época boa para você comer aquele cheirinho de canjica para quem gosta, aquele cheirinho do milho, da pamonha. Beleza, mas cuidado, a gente não faz festa de São João ou para São João. Cuidado, porque tem algo querendo entrar e a gente precisa fechar a porta. O sincretismo ele é sutil e às vezes é imperceptível. Por isso eu preciso tomar cuidado. Porque quais são os perigos dessas misturas? Diluição e distorção da verdade por causa de uma outra verdade de cultura de outra religião. Ou seja, aquilo aquilo que era puro antes começa a ser diluído, distorce a verdade. E daqui a pouco eu estou tendo uma outra verdade por causa de um contágio de alguma dessas filosofias que a gente colocou por aí. Você consegue ver alguma das filosofias, né, do mundo aí entrando nas igrejas? É fácil de ver, sabe? Mas cuidado. Por quê? Porque se você perceber, procure alguém. Se você perceber que você está com alguma costume ou conduta, você percebeu algum costume num grupo e que isso pode trazer dano. Talvez você não enxergou o dano, mas poxa, isso aqui é diferente da Bíblia. Me procura em nome de Jesus. Né, fala comigo que de repente a gente pode te ajudar a chegar na verdade, para que você não possa construir uma outra rota. E conforme é diferente do que o universalismo fala, nem todos os caminhos levam a Deus. Amém? Me permita te ajudar a entender a verdade. Não crie o seu evangelho, tá bom? Não permita que nada entre nele. Siga retinho. Beleza? Vocês estão prontos? Prepara, porque tá vindo aí religiões e seitas, próximas aulas. Tá certo? Grande abraço, fiquem na paz, Deus te abençoe.